Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Meu nome é Christian Fontana, sou psicólogo, clínico e do esporte, e no episódio de hoje a gente vai ter um papo mais aberto. Eu estou gravando aqui sem protocolo, sem pauta, né, que chama. Não fiz nenhuma anotação, vai com o que tem na cabeça mesmo. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito, né, de toda essa situação que a gente vem vivenciando. Se você ouviu, pôde acompanhar nos últimos episódios, na verdade há basicamente um mês atrás, quando estava começando toda essa situação aí, o início do nosso isolamento aqui no Brasil, eu gravei um episódio com algumas orientações, com algumas dicas, podemos dizer assim, e até no sentido de acalmar um pouco as pessoas, porque eu percebo que um dos papéis do psicólogo num momento de crise é tentar fazer as pessoas refletirem, baixar um pouco os ânimos, né, para que elas possam pensar e refletir e avaliar as situações delas de uma forma mais ponderada, não deixando que as emoções interfiram em possíveis tomadas de decisões importantes, né? Então, e de novo, eu venho aqui hoje muito com com essa preocupação, né? De fornecer algumas reflexões para que a gente possa pensar juntos, tentar entender a situação de uma forma mais clara, objetiva, né? Eu não vou demorar muito, inclusive eu gostaria de falar que no episódio de hoje eu vou fazer uma surpresa aí para quem está ouvindo, então fica até o final que eu vou te dar um e-book. Eu sei, muita gente faz isso, mas esse é um e-book mesmo, é de um livro, eu tenho um livro físico de um autor da psicologia, que eu costumo ler aqui. É um livro muito bom, tanto para psicólogos como para público em geral, né? E eu consegui esse livro aí. Bom, depois eu dou mais detalhes sobre ele. Primeiro vamos falar sobre o assunto aqui que eu estava comentando, né? Eu falei sobre o episódio ali, que é sobre esperança, né? E eu comentei que a gente, de alguma forma, deve manter a nossa esperança de que a gente vai conseguir passar por determinada situação, seja ela difícil, né? O mais difícil que seja, a gente tem que, mesmo sem saber como, dentro de nós a gente tem que manter algo que a gente possa falar para nós mesmos: sim, nós vamos conseguir passar por isso. E hoje eu li, né, a notícia que saiu, hoje dia 23 de abril, saiu a notícia que o Conselho de Medicina liberou aí o uso da hidroxicloroquina para medicar aí pacientes com coronavírus, ainda no início, né, da detecção da doença, né? E, ao meu ver, essa é uma notícia boa para quem está tentando nutrir uma esperança, né? Claro que se deve evitar, né, excesso de expectativa em relação a esse remédio, mas temos um remédio, né? Antes a gente não tinha nada. Aliás, eu sei que é um vírus novo, pouco se sabe sobre ele, e por isso o risco, né, de ficar administrando remédios que a gente não tem tanta certeza. Mas eu percebo, né, e aqui eu gostaria de deixar uma reflexão nesse sentido, percebo que existe, né, conseguiram politizar esse remédio, né? Esse não é um podcast sobre política, mas a gente tem que reconhecer que muitas dessas questões nos afetam, né? Tenha visto tudo que a gente está passando. Então,
conseguiram politizar esse remédio, né, por um motivo ou por outro, não entendo o porquê, mas é um remédio que já estava no mercado, já tinha sido liberado pela Anvisa, pela Agência de Vigilância Sanitária, já era usado para vários outros casos, várias outras situações, né? E foram feitos sim testes com bons resultados, né? Com o uso dele em conjunto com outros fatores ali, com outros medicamentos e tal. Só que eu vejo que tem uma politização ao redor desse remédio. Eu não quero deixar que isso interfira aqui a nossa visão, mas eu realmente percebo isso. Só que o bacana, né, que essa notícia nos dá é justamente essa confiança, essa segurança, né? Antes era um vírus que a gente não tinha como combatê-lo a não ser lavar as mãos, o que eu já acho muito eficaz, né? A gente tem que confiar no que a gente pode fazer. Se a gente fizer bem aquilo que nos cabe, a gente já consegue evitar bastante coisa, né? Agora, essa semana o comércio está reabrindo, claro que com a exigência do uso de máscaras, né? Então isso também já é uma proteção, já é algo importante, né? Claro que manter uma visão positiva e esperançosa da situação não é negar a gravidade dela, né? De qualquer jeito, a gente está enfrentando um vírus aí, ele é real, por mais que a gente não possa ver, né? Mas agora nós temos como combatê-lo, né? A gente tem como enfrentar ele e vencer, né? Haja visto também os números aí de que, aliás, o Brasil está como um dos que mais tem casos recuperados no mundo. Aí, né? Acho até que está em segundo lugar. E isso, né, é motivador para manter a nossa esperança de que a gente vai conseguir passar por essa situação, certo? Então, essa era um pouco a reflexão que eu gostaria de deixar. Eu sei, é um desafio, né? A gente ter que enfrentar toda essa politização, toda essa desinformação. É complicado esse excesso de informações, e o que eu tenho falado, né, tanto naquele episódio sobre esperança, como nas sessões com os pacientes, enfim, eles têm me relatado que vem funcionando para manter a nossa saúde mental, é que a gente tem que eleger algumas fontes de informações que a gente confia, se informar, né, se atualizar sobre como anda a situação, mas feito isso, acabou, larga o celular, não fica rodando muito feed, não fica abrindo muito vídeo aí que a gente é bombardeado até pelas mídias sociais, né? Porque isso realmente não é saudável, né? Isso cria um estresse, muitas vezes até que desnecessário, e que pode te prejudicar numa situação importante como essa. Então, é mais um exemplo de como é necessário a gente filtrar os nossos pensamentos, certo? E a terapia, a psicoterapia, ela contribui muito para isso, né? Tem tanto pensamento ruim, às vezes a gente vai lá e fica reforçando eles, e aí muitas vezes esse tipo de conteúdo está um pouco afastado da realidade, a gente fica muito ali no virtual, muito
no pensamento, muito dentro da nossa mente. Quanto mais dentro da nossa mente, mais afastado da realidade. A gente tem que achar um equilíbrio ali, né? E por mais que pareça difícil, tem sim como a gente controlar os nossos pensamentos. Muito se passa por um diálogo interno, que eu sempre comento sobre isso, né? Inclusive em assuntos relacionados ao esporte, né? O diálogo interno é muito importante para a gente conseguir controlar nossos pensamentos, controlar nossas emoções e controlar os nossos comportamentos diante das situações. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas muitos dos teus pensamentos durante o dia nem são seus, né? Você viu em algum lugar, ouviu alguém dizer, você ouviu um comentário e passou a interpretar as coisas através daquilo. E só que por ser um pensamento nosso, a gente tem a tendência a achar que aquilo é verdade, não discute com essa informação, não vai atrás de saber o porquê que ela está ali, a gente apenas acredita. E daí, se a gente abraça esse pensamento e vai com ele, se ele for ligado a uma emoção como ansiedade, como medo, como raiva, essas emoções também vão vir à tona e são elas que vão controlar, né, a sua mente, a sua vida. Elas vão estar no controle. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado Divertidamente. É uma animação, é mais voltado para crianças, mas como esse filme traz reflexões bacanas para adultos também, né? Então, nessa animação mostra, né, personifica as emoções, mostra como elas... Existe uma mesa que controla a cabeça. Dentro da cabeça das pessoas tem uma mesinha e daí cada emoção vai lá e às vezes toma conta, né, das situações. Então, às vezes tem uma discussão e daí na cabeça do pai ali, da família, a raiva vai lá e controla a mesa, e daí dentro da cabeça da mãe existem as mesmas emoções, né? E aí, diante da situação, vai lá a raiva também dentro da cabeça dela e assume o controle. Então, como é importante a gente aprender a tomar esse controle para nós, né? Deixar esse controle no automático quando necessário, mas quando a gente vê que isso está nos prejudicando, a gente tem que ter ferramentas para tomar esse controle, poder dizer para nós mesmos: não, opa, agora é comigo, deixa que eu vou enfrentar essa situação e eu vou lidar com ela, né? Não vem aí ansiedade, medo, querer controlar. Deixa vocês aí no canto que agora é comigo. Então, resumindo até aqui, tente evitar excesso de informações, tente filtrar um pouco os seus pensamentos, né? E mais uma coisa, tente também reconhecer, né, que tipo de emoções você está tendo. Reconheça as suas emoções, olhe para elas, tente não brigar com elas, não lutar com elas, mas perguntar a si mesmo o que elas estão querendo te dizer. Bom, é normal agora, né, que a gente tenha pensamentos um pouco mais catastróficos, talvez, mas se a gente, uma forma de lidar com isso é a gente fazer algo em relação a isso, certo? Então vamos pensar assim na pior situação possível. Bom, vai dar uma guerra aí, a gente não vai mais ter nada aberto, não vai ter onde comprar comida. Bom, então, se a gente pensar dessa forma, se a gente só ficar pensando isso, a gente vai ficar extremamente ansioso, extremamente com medo. Mas mesmo esse pensamento mais catastrófico, do pior que pode acontecer,
se a gente fizer algo em relação a ele, do tipo, bom, então eu vou começar a estudar aqui, vou começar a pesquisar como que eu faço para crescer minha própria comida, plantar, sei lá, alguns alimentos que possam me nutrir por um determinado período e que eu possa reproduzir eles a cada vez que eu precise, como que eu posso fazer um estoque, né, de segurança, ou seja, se você estiver se preparando ao invés de só ficar abraçando e se deixando levar por esses sentimentos, se você se preparar, você vai automaticamente se acalmar e aí as coisas vão ficando mais claras, a emoção vai baixando e você vai conseguindo ver e se conectar um pouco mais com a realidade. Então, bom, eu acho que por hoje essas são as reflexões que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Muito obrigado por ouvir até aqui e, claro, não esqueci, né, da minha promessa. Vou explicar mais ou menos como vai funcionar aquela surpresa que eu comentei. Eu vou disponibilizar um e-book chamado Livre de Ansiedade. É um e-book muito bom. Eu vou confessar que eu achei ele gratuitamente no site da editora. Fui pesquisar agora, não estava mais. O livro físico custa, acredito eu, em torno de R$70. O e-book hoje eu vi por R$45, certo? E aquele dia era meio tarde da noite, por um acaso, por um acidente, eu fui cair nele, ele estava gratuito, eu comprei um para mim, depois entrei na outra conta de e-mail que eu tenho, né, na editora também, comprei outro gratuitamente e pensei, vou disponibilizar para a primeira pessoa que vier lá nos meus... na minha mensagem no Instagram, @fontanapsicologia, e me mandar lá, olha, ouvi teu podcast e tenho interesse no livro. Então, como eu consegui ele gratuitamente, eu recebi ele já, só não cadastrei ainda, vou pedir teu e-mail, me passa teu e-mail, que eu já direciono ele para ti, e daí você vai receber aí as formas de ter acesso ao livro. Mas vale muito a pena, é um livro muito bom, tanto para profissionais da psicologia como para o público em geral, certo? Então, vou esperar, né, você ir lá, é só para a primeira pessoa que me mandar a mensagem, certo? Acompanha lá, já segue o Instagram, @fontanapsicologia. Feito, muito obrigado então pela sua participação. Aproveita e já deixa sugestões de assuntos que você quer ouvir. Se você concorda com as coisas que eu falei, se você tem algo a acrescentar, deixa lá para eu saber se vocês estão gostando ou não. E em breve nos veremos no próximo episódio. Até mais!